Estamos aqui para mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo. Nós estávamos estudando função, demos uma paradinha para estudar plano cartesiano e aí depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Dessa quebra no conteúdo de função para estudar plano cartesiano. Quando a gente estiver na parte de gráficos, aí vocês vão entender o porquê. Hoje, nós vamos conhecer um tipo de função chamado função afim, tá? É um tipo de função que vocês provavelmente já estudaram no nono ano, mas que agora no primeiro ano nós vamos ver de uma forma mais aprofundada, beleza? Então, para iniciar o conteúdo, eu trouxe aqui esse exemplo. Esse exemplo diz assim: uma bomba retira água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros de água por minuto. A tabela mostra a relação do número de litros de água despejado na caixa d'água em função do tempo. Então, aqui nós temos o tempo, em 1 minuto são despejados 20 litros de água. Em 2 minutos, 40 litros de água. Em 3 minutos, 60. Em 4 minutos, 80 litros. Em 5 minutos, 100 litros. E em 6 minutos, 120 litros. Então, se você observar bem essa tabela, nós vamos ter algo que está se repetindo, Então, em todos os componentes, em todos os números dessa tabela, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o tempo e multiplicando por 20. Então, 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. E 20 vezes 6, 120. Então, nós temos aqui uma função. Então, a quantidade de litros que está sendo despejada, que está vazando, ela depende da quantidade de minutos, ok? Então, a lei da função que relaciona o y de litros de água despejado num tempo x em minuto de funcionamento da bomba pode ser representado por y igual a 20x. Então, aqui é uma função. Por que é uma função? Porque nós temos uma grandeza, que no caso é a quantidade de litros que está sendo despejada, que está em função do tempo x. Então, se esse tempo x ele muda, automaticamente o y ele também vai mudar, tá certo? Então, nós temos uma função porque nós temos uma variável y dentro dessa variável x. Se o x sobe, o y também sobe, ok? Então, por que eu trouxe essa função aqui? Vocês até podem, como nós vimos a definição de função, vocês podem já ter visto algo parecido, Então, eu trouxe essa função para poder dizer para vocês que funções desse tipo aqui, elas são chamadas de função afim. Funções afins, tá? E a gente vai ver agora qual é a definição dessa função. Como é que eu vou saber identificar, quando eu vejo uma função, se ela é uma função afim ou não? Então, a função afim, ela é uma função que tem domínio e contradomínio em R. Deixa eu pegar aqui só uma cor de pincel para essa daqui dar certo. Uma função afim é uma função que tem o domínio e o contradomínio no conjunto R. E essa questão de domínio e contradomínio também a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E pode ser indicada por y igual a ax mais b, com a e b reais. Geralmente, quando eu trago uma definição para os meus alunos em que eu tenho letras nessa definição, alguns alunos têm um pouco de dificuldade de entender. Então, vamos para os exemplos. Quando é que eu vou considerar uma função como sendo uma função afim? Lembrando que, quando eu tenho uma função, lembra que eu posso utilizar, antes da igualdade, eu posso utilizar o f de x ou o y, tá bom? Então, exemplo 1. A função f de x igual a 2x mais 1 é uma função afim, porque ela se encaixa
dentro dessa definição. E por que ela se encaixa dentro dessa definição? Ela tem um número que está multiplicando x, que é o número 2, né, que vai ser o a, e tem também um número real b, que está aqui sozinho, ó. Ok? Outra função, b igual a y, aliás, y igual a 5x. Por que essa função é uma função afim? Porque eu tenho um número que está sendo multiplicado aí por x, que vai ser o meu a, e eu tenho um número b que está sozinho, que a gente não está vendo aqui, mas é como se tivesse um zero, tá? Ó, então, o b é zero. Essas duas funções são, sim, funções afins. Um exemplo de uma função que não é uma função afim. Exemplo, y igual a x ao quadrado mais 8. Por que não é uma função afim? Porque tem uma incógnita elevada ao quadrado. Toda vez que eu tenho uma função afim, eu vou ter que ter o x perto do número e ele não pode ser elevado ao quadrado, tá, gente? Outro exemplo de uma função que não é afim, f de x, que é a mesma coisa de y, tá? Então, f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 1. Essa função também não é uma função afim. E por que não é? Porque tem esse número aqui, ó, multiplicado por um incógnito ao quadrado. Então, a partir do momento que tem um incógnito ao quadrado, a gente vai chamar de outro tipo de função que nós vamos ver lá na frente, que é a função quadrática. Mas isso a gente só vai ver semana que vem, tá bom? Então, essa função é outro tipo de função. A que nós estamos estudando hoje é apenas a função afim. Então, o que acontece? A função afim, ela vai ser dividida em 3 tipos de funções. Ela vai ser dividida em função de primeiro grau. Quando é que uma função ela vai ser afim de primeiro grau? Ela vai ser afim de primeiro grau quando ela tiver o a e o b diferentes de zero. Exemplo, y igual a x sobre 3 menos 1 meio. O a é 1/3, porque o a é o número que está perto do x, então o a é 1/3. E o b é o número que está sozinho aqui, ó, menos 1 meio. Então, como o a e o b são números diferentes de zero, então nesse caso aí essa função é uma função afim do primeiro grau. Tá? Mesma coisa aqui. Quem é o a? O número que está multiplicando x é o 4. Aqui, quem é o b? O número que está sozinho. Quando eu digo sozinho, é que não está multiplicando nenhuma incógnita, tá? Não está multiplicando nenhuma letrinha. Então, quem é que está sozinho? Menos 7. Como eu tenho o a e o b diferentes de zero, então essa função é uma função afim de primeiro grau. Tá certo? Nós vamos ver mais alguns exemplos lá na frente para você ir absorvendo melhor. A função que nós temos, que também é uma função afim, é a função afim linear. Então, para você saber o que é uma função afim linear, é só você olhar para a definição. Ó. A função afim é linear quando ela tem um a diferente de zero. Então, um a diferente de zero. Pode ser negativo ou positivo. Em outras palavras, a função é linear quando ela tem apenas o coeficiente a. Exemplo, aqui eu tenho y igual a 50x, só tem o a, o b é zero. Então, como o b é nulo, então essa função ela é uma função afim linear. Tá certo? Aqui do mesmo jeito, eu tenho só o valor de a, que é o valor que está multiplicando x. Então, 1/8 vezes x. Então, só tem o valor de a, que é 1/8. Então, essa função é a função afim linear. Tá? Então, para ser linear, ela tem que ter apenas o valor de a. Exemplos, y igual a 5x, onde o a é 5. F de x igual a 11x, onde o a é 11. Então, percebam a diferença.
A função ela é afim do primeiro grau quando ela tem o A e o B, diferente de zero. A função é linear quando só tem o A. E por último, nós temos a função constante. Quando é que a função vai ser constante? Quando ela tem só o B. Então, por exemplo, y igual a 5. Tá vendo que não tem o x? O x seria 0. Aliás, o a seria 0 e o b é 5. Então, como essa função não tem x, ó, se tivesse o x, seria linear. Como não tem o x, ela vai ser o quê? Ela vai ser constante. Outro exemplo, f de x igual a menos 1. Também é constante. É um número somente. Y igual a 9. Também é constante. Tá certo? Então, é basicamente isso. Nós temos a função afim. A função afim ela é dividida em função do primeiro grau e função constante. E a função do primeiro grau ela tem essa raiz aqui, ó, que é a função linear. Exemplos aqui para a gente saber identificar direitinho. Bora lá. Y igual a 5x mais 1. Essa função ela é do primeiro grau. Por quê? Porque ela tem o A e o B. Y igual a 2x. Essa função ela é uma função linear, afim linear. Por quê? Porque ela só tem o valor de A. E essa função aqui, ela é uma função constante. Por que ela é uma função constante? Porque só tem o valor de B. Tá bom? A gente vai entender melhor ainda quando chegar um pouquinho mais na frente da nossa aula. Ó, só mais uns exemplos aqui para vocês compreenderem melhor. Eu sei que de início fica um pouco confuso, mas a gente vai compreendendo da melhor forma possível. Bora lá. Eu quero classificar as funções que eu vou colocar aqui como sendo função. Todas as que eu vou colocar são funções afins, tá? Só que aí eu quero identificar se elas são afins do primeiro grau, se são afins constantes ou se são afins lineares, tá? Então vamos lá. Letra A. Vou trocar aqui bem rapidinho só essa cor. Letra A. F de x igual a 4x. Letra B. F de x igual a 11x mais 1. Letra C. Y igual a 4. Letra D. F de x igual a 9x. E letra E. Y igual a 5x menos 1/2. Tá? Então, gente, esse f de x e esse y, eles são a mesma coisa. Por isso que às vezes eu coloco f de x, às vezes eu coloco y, viu? Então, vamos lá. Essa função só tem o a, só tem o 4. Então, ela é uma função linear. Essa função tem o a e o b. Então, ela é de primeiro grau. Essa função aqui, ela tem o valor apenas de b, ela não tem um x. Então, ela é constante. Constante. Essa função aqui, ela é uma função que só tem o valor de a, então ela é linear. Linear, só tem o a. E por último, essa função aqui, ó, ela tem o valor de a e o valor de b. Então, ela é uma função de primeiro grau. Beleza? Lembra de anotar suas dúvidas, viu? Pronto. Mais uma tentativa aqui da gente compreender melhor. Ó, para cada função, identifique o a e o b e diga se é
de primeiro grau, constante ou linear. Vamos lá. Aqui o A é 5, que está perto do X, e o B é 2, porque ele está sozinho. Aqui o A é menos 1 e o B é 0. Não tem, né? Por que o A é menos 1? Porque ele está perto do X. Aqui o A é 0, porque não tem um X aqui, ó. Então, o A é 0 e o B é 90. Aqui, o valor de A vai ser menos 1 sobre 2. E B não tem, né, gente? Na letra E, o valor de A vai ser o que está perto de X, menos 3 quintos. Aliás, mais 3 quintos, né? E o valor de B, o que está sozinho, menos 4 quintos. Letra F, o valor de A, que está perto do X, né? Nós temos aqui perto do X, raiz cúbica de 2. Então, A é igual a raiz cúbica de 2. Poxa, gente, coloquei o A duas vezes. É raiz cúbica de 2. Porque está perto do x, multiplicando o x. E B é menos 1, que é o valor que está sozinho. Agora, vamos identificar se elas são afins. Afins elas são, né? Vamos identificar se são do primeiro grau, constantes ou lineares. Essa tem A e B, então ela é o quê? Primeiro grau. Essa daqui só tem o A, então ela é o quê? Linear. Essa daqui só tem o B, então ela é o quê? Constante. Essa daqui só tem o valor de A, então é linear. E essas duas têm A e B, ó, A e B, então ambas, tanto a E quanto a F, elas são do primeiro grau. Como a aula já está um pouquinho longa e eu sei que vocês demoram para assistir e compreender o que está sendo dito, então, ó, eu vou deixar essa questão e essa daqui, ó, essa para a gente fazer na próxima aula. São questões contextualizadas e eu não vou colocar na tarefa de sala, tá? Também na próxima aula a gente inicia, a gente inicia o conteúdo de gráficos de uma função afim. Nós vamos entender aí como é que nós podemos identificar e construir um gráfico de uma função afim. Então é isso, gente. Até a próxima. Lembra, anota todas as suas dúvidas para a gente tirar na quinta-feira. Valeu! Até mais!